Justiça concede liminar que suspende aumento no número de vereadores em Catanduva. SEI que investiga a Associação Bom Pastor sofre reviravoltas. Prefeitura e Comas realizam 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. Olá, boa noite. A Justiça concedeu liminar que suspende o decreto que aumentava de 13 para 19 o número de vereadores na Câmara Municipal de Catanduva. O juiz Lucas Figueiredo Alves da Silva autorizou a liminar na quarta-feira em ação popular movida pelo advogado Daniel Rinaldi Manzano, determinando que seja mantido o número de 13 vereadores no Legislativo Municipal. A liminar também proíbe qualquer tipo de despesa a fim de aumentar o número de cadeiras. De acordo com a sentença, foi estipulado prazo de 15 dias para cumprimento da liminar, com multa de R$100 mil para cada ato em desacordo com a determinação, sob responsabilidade do presidente da Câmara, o vereador Marquinhos Ferreira, que inclusive será intimado pessoalmente. Para a decisão, o juiz levou em conta o fato de o aumento do número de vereadores ter sido definido por meio de decreto legislativo e não por alteração na lei orgânica, como dita a Constituição Federal. Nesse sentido, foi considerada duvidosa a constitucionalidade da atual redação. O juiz Marcelo Eduardo de Souza concedeu liminar a pedido da Associação Bom Pastor de Catanduva para suspender a SEI, Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal, que investiga a venda de loteamentos feitos pela entidade em 2017. Na decisão, o magistrado aponta que um laudo produzido pela Polícia Científica em um inquérito da Polícia Civil comprovou que houve fraude de assinaturas de parlamentares para que a SEI fosse aprovada. Segundo o laudo, apenas 2 assinaturas eram válidas. Ainda segundo o juiz, não haveria interesse público para a investigação, já que a Associação Bom Pastor, abre aspas, é uma pessoa jurídica de direito privado, fecha aspas. A juíza Maria Clara Schmidt de Freitas acolheu um pedido feito pela SEI e derrubou o segredo de justiça da ação civil pública que envolve a Associação Bom Pastor. O processo teve início há 3 anos por conta de denúncias do Ministério Público acusando a entidade de promover um loteamento irregular em Catanduva. A associação teve as contas bloqueadas e foi proibida de promover a comercialização de lotes. E tem chumbo grosso por aí. Aqui no estúdio com a gente, Fábio Manzano, e conforme já comentamos, Fábio, aqui inclusive no Jornal Conecta, nós falamos sobre a contratação por parte da Prefeitura de serviços de telefonia sem licitação. E gostaríamos que você explicasse para quem está assistindo se a Prefeitura agiu de maneira correta. Boa noite aos ouvintes, aos telespectadores. Veja, Marco, a legislação em vigor ela permite, sim, algumas contratações sem a licitação, né? Mas o correto e o que a legislação prevê é um planejamento de todo o gasto da administração pública para fins de que ela some aí gastos parecidos ou iguais. Nesse caso em específico, foi uma compra direta em que o prefeito endossa um parecer e autoriza essa compra direta no valor de pouco mais de R$7 mil, né, que foi publicado aí a semana passada na imprensa oficial, mas que essa empresa já anteriormente tinha vencido uma licitação para trocar todo o sistema de telefonia aí da prefeitura municipal e ela venceu esse certame por mais de R$535 mil. Então o que se questionou é, poxa, já que vai fazer uma licitação desta monta,
o porquê não ter colocado essa manutenção no sistema, né? Se a prefeitura está trocando todo o sistema, está pegando aparelhos novos, o porquê não já planejar algum tipo de adequação, né? Obviamente que pode ter a explicação de um gasto que não era previsível, né? Mas o que fica aí de interrogação é exatamente isso. E aí, Marco, essa licitação em específico da telefonia está sendo objeto de análise da promotoria pública, do Ministério Público. E aí, indo um pouco mais a fundo, a gente se depara com a seguinte situação, que também é estranha, ou seja, a prefeitura fez uma licitação onde o valor de referência, o valor esperado para gasto, era R$ 561 mil e um pouco mais de 561.300 reais, um pouco mais que isso, né? E depois da concorrência e das empresas participarem, esta empresa que a gente está tratando e que depois houve uma compra direta dela, fechou o contrato por R$ 535 mil. Então, o certame em si resultou numa economia pequena para os cofres públicos, né? Então, começa a estranheza daí. Mais do que isso, Marco, logo após de ter feito essa licitação, a prefeitura já fez um aditivo com esta empresa no valor de mais de R$ 128 mil para que fosse expandido os serviços e as instalações dos equipamentos, sob a justificativa que foram identificadas 97 linhas telefônicas a mais. Ou seja, cadê o planejamento desse certame, né? Então, numa expectativa de gastar 561, a prefeitura gastou 535 mais um aditivo de 128 e agora para manutenção desses mesmos equipamentos mais 7. Quer dizer, então isso é o que não pode, né? A lei de licitação, ela prega que o administrador, principalmente o administrador público, o gestor público, tem que ter planejamento. E o que a gente vê nesse caso em específico, que pode se decorrer aí, é uma falta de planejamento que é totalmente temerário. Bom, Fábio, fica aqui a indagação, até porque nós temos que esclarecer quem está nos assistindo e também a população, o munícipe, aquele que contribui com os impostos. E também haja vista que o Ministério Público já está investigando. Exato. Isso então é porque existe alguma coisa que motiva exatamente saber se teve ou não irregularidade nessa contratação. O que chamou a atenção do Ministério Público, né? A gente analisando aí os fatos. Em 2017, a prefeitura já tinha feito uma troca total do sistema de comunicação, né? Através do pregão presencial número 201 de 2017, Marco. Em 2022, agora, fez-se uma nova licitação para gastar e trocar toda a aparelhagem de novo, nesse valor de referência aí de R$ 561 mil. Fechou essa licitação, ou seja, assinou o contrato por 535 e isso chamou muita atenção do Ministério Público. O que nós esperamos, inclusive, é que o Ministério Público, além desse fato estranho, ou seja, uma licitação em 2017, onde troca os equipamentos, troca a tecnologia envolvida, e aí, de novo, em 2022, pretende essa nova troca, além desta estranheza, ainda nós esperamos que o promotor avalie que teve um aditivo nesse contrato. Outro detalhe muito importante, Marco, o aditivo, né? As espécies de aditivo, principalmente para serviços, o máximo permitido é 25%. E, estranhamente, esse aditivo somou 24%, muito próximo do limite. Então, é uma sucessão de situações que nos deixa curiosos, né? Então, assim, no mínimo que dá para se imaginar é que talvez houve aí uma falta de planejamento. Se não tem nenhuma irregularidade, pelo menos causa alguma estranheza. Exatamente, Marco. Então, de novo, esperamos que o Ministério Público analise não só a sequencial troca de tecnologia e equipamentos na prefeitura, né? 2017 troca, 2022 troca de novo, troca tudo, licitações caras. Além disso, 2022 se planeja um valor de 560, depois se faz um aditivo de mais 128, quase no limite dos 25%. Aí depois ainda se compra direto mais 7, quer dizer, aonde nós vamos parar? Né? E o aditivo falando, olha, identificou-se 97 linhas telefônicas a mais, quer dizer, então
A pessoa que planejou o certame não sabia, desconhecia essas 97 linhas que eram necessárias a mais. Causa estranheza, Marco. Agradecemos os seus esclarecimentos aqui no Chumbo Grosso e obrigado pela sua participação. É isso aí, estou à disposição. Grande abraço. Agora, dando um giro sobre as notícias policiais. A equipe do TOR, que é o Tático Ostensivo Rodoviário, prendeu o homem de 33 anos e apreendeu 8 tijolos de crack e um veículo dublê na noite de quarta-feira em Catiguá. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, por volta das 6 horas da tarde, os policiais realizavam a Operação Impacto na praça de pedágio localizada no quilômetro 398 da rodovia Washington Luiz, quando abordaram um veículo Hyundai com placas de São Paulo. Durante a ação policial, foram localizados os tijolos de crack no interior de uma bolsa no porta-malas. Ao realizar pesquisa por meio do número do chassi do carro, foi constatado que o mesmo havia sido roubado no estado do Paraná no último dia 2 e que a placa tratava-se de dublê. O condutor do veículo confessou que saiu de Votuporanga e levaria o entorpecente para o município de Ribeirão Preto. Ele receberia R$1.000 pelo transporte. O acusado foi apresentado no plantão policial de Catanduva, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de sinais de identificadores de veículos. Ele permanece preso e à disposição da Justiça. Também na quarta-feira, policiais militares do 30º Batalhão abordaram um homem durante patrulhamento em atitude suspeita em Catanduva. Na abordagem, foi constatado que ele era procurado pela Justiça por crime de roubo. O indivíduo foi preso e encaminhado para a cadeia pública. Caso semelhante aconteceu no dia anterior, terça-feira, em que os policiais militares capturaram um homem que era procurado pela Justiça do Estado de São Paulo. O indivíduo foi encaminhado para o plantão policial e permanece preso. Já em Novo Horizonte, também na terça-feira, a PM recebeu uma denúncia anônima de que um homem receberia drogas. Eles iniciaram patrulhamento nas imediações e visualizaram o momento em que o veículo encostou e entregou uma mochila preta ao suspeito. Momentos após, o homem saiu da residência em seu veículo e ambos foram abordados. Durante as abordagens e buscas, foram localizados mais de 5 quilos de maconha e dinheiro. Os 2 homens foram presos. Mudando de assunto, amanhã, dia 7, a Prefeitura de Catanduva e o Conselho Municipal de Assistência Social irão promover a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento será na PAI de Catanduva e terá como tema Reconstrução do SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. A entrada é gratuita e o evento será das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. O foco da conferência é a participação social, onde também serão decididas quais as prioridades para a assistência social nos próximos anos. Mudando de assunto, recebemos agora em nossa bancada o Dr. Júnior Dezuani com o quadro Sua Saúde, Seu Direito. Boa noite, amigos do Conecta. Estamos aqui para mais um quadro Sua Saúde, Seu Direito, respondendo uma pergunta hoje que muitos já se fizeram, né? E é constante. Retorno de consulta médica pode ser cobrado novamente? Não pode? Né? O que está incluso numa consulta médica? Em que situação o médico pode cobrar uma consulta de retorno, né? Como fica a questão de tratamento prolongado quando você tem que ir várias vezes no mesmo médico, né? Existe prazo determinado para a cobrança de uma nova consulta? Enfim, vamos abordar todos esses temas hoje aqui com os nossos amigos, tá ok? Então vamos lá. Antes, eu quero conceitualmente passar para vocês a questão de um termo que nós vamos usar muito, é a questão do ato médico, né? Que é o ato médico? O ato médico
está previsto na legislação, na Lei 12.842/13, né, que é sobre o exercício da medicina. Então, todas as atividades, todas as ações que o médico executa é considerar a questão do ato médico. Então, a consulta é um ato médico. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 2º desta Lei 12.842, o que diz a respeito sobre o ato médico. Ó. Artigo 2º. O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza. Aí vem no parágrafo único. O médico desenvolverá suas ações profissionais no campo da atenção à saúde para, o inciso 1º, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. O inciso 2º, a prevenção, o diagnóstico, prestar atenção nisso, e o tratamento das doenças. E terceiro, a reabilitação dos enfermos e portadores de deficiências. Então, dentro do ato médico, tem essas ações onde prevalece a atuação do médico. E a consulta é um ato médico. Enquanto você tem aqui a prevenção, o diagnóstico, o tratamento de doenças, o ato médico da consulta ele faz todas essas ações previstas aqui na lei. Ok? Bom, e o que regulamenta, então, o ato médico, a consulta médica? Está na resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, a resolução de número 1958/11, que regulamenta o ato da consulta médica. Então já temos aí a definição da questão do ato da consulta médica, que, como nós já vimos agora, é um dos procedimentos, dos atos que o profissional médico desenvolve na medicina, né? Então, a leitura, por si só, dos artigos aqui, ela vai ser autoexplicativa, nós vamos comentar alguns detalhes. Tá? Então, o que diz essa resolução 1958? Artigo 1º. Definir que a consulta médica compreende a anamnese. O que é a anamnese? É aquela entrevista que o médico faz com você antes de adentrar ao problema específico, né? Então, ele pergunta a questão de idade, ele pergunta como se você dorme, se você não dorme, quais são os problemas que você tem. Faz aquela pesquisa, aquela entrevista que ele faz previamente, antes de entrar ao assunto específico da sua consulta, né? Então, a anamnese, o exame físico, elaboração de hipóteses, ele acha o que você pode ter a partir daí, ou conclusões diagnósticas. Tá? Aí vem aqui, solicitação de exames complementares, é muito comum, você vai até o médico, ele faz a anamnese, conversa com você, verifica quais são os problemas que você está apresentando e ele pede, geralmente, a questão de exames complementares, exames de imagem, exames laboratoriais, enfim. Né? Então, solicitação de exames complementares, quando necessários, evidentemente, e a prescrição terapêutica como ato médico. Prescrição terapêutica ele pode receitar o remédio, ele pode receitar uma fisioterapia, enfim, alguma recomendação terapêutica em função do problema que você está apresentando. Né? Então, prescrição terapêutica como ato médico completo e que pode ser concluído ou não em um único momento. Ou seja, então você pode, uma vez só, fazer uma consulta e o médico faz a anamnese, faz o diagnóstico, identifica o problema, faz uma prescrição terapêutica e terminou ali. Porém, não é muito comum. O comum é que ele faça todo esse procedimento e solicite exames complementares de imagens laboratoriais. Aí você vai ter que retornar numa próxima consulta com esses resultados para que ele possa fechar o diagnóstico. Aí é a consulta de retorno. Ok? Parágrafo 1º. Quando houver necessidade de exames complementares que não possam ser apreciados na mesma consulta, o ato terá continuidade para finalização, com tempo determinado a critério do médico, não gerando cobrança de honorários. Ok? Então, pelo parágrafo 1º, quando houver a necessidade de um retorno para a conclusão daquela primeira consulta ou não conseguiu fechar o diagnóstico e você volta por uma análise complementar, é um retorno. Pela legislação, pela regra, não pode ser cobrado.
ok? E quem determina? Olha, determinado a critério do médico, ok? Então, não há prazo, porque, de repente, você pode fazer um exame que demora 10 dias, um exame que demora 15 dias, um exame que demora 30 dias para dar o resultado, independe de você retornar ou não. Então, nesses casos, quando é um retorno, não pode ser cobrado. Por quê? Porque a consulta ela se estendeu. Ele não conseguiu fechar o diagnóstico com uma consulta e necessitará de um complemento. Então, nesse caso, não é devida cobrança. Parágrafo 2º. Mesmo dentro da hipótese prevista no parágrafo 1º, né, que é o retorno, existe a possibilidade do atendimento de distinta doença no mesmo paciente, o que caracteriza novo ato profissional, com possível cobrança de novos honorários médicos. Ou seja, se você retornar na consulta de retorno para tratar do mesmo problema, da mesma doença que você inicialmente tinha tratado, não há cobrança. Porém, se na consulta de retorno você trouxer novos problemas, novas doenças, novas causas, aí o médico pode sim, porque é um novo ato médico, considera que é uma nova consulta que você está realizando por um problema distinto. Então, atenção nisso. Tá? Então, ficar ligado nessa situação, né? Se você vai tratar da mesma doença, não tem problema nenhum. Tá? Então, uma dica que eu dou para vocês na hora da consulta, na hora do retorno, para não ter esse problema de cobrança, não cobrança. Geralmente, essa relação é discutida com a secretária, assistente que recebe você e que marca a consulta. Né? Chegando na recepção, ou para marcar a consulta mesmo, já avisa a secretária que é uma consulta de retorno para apresentação de exames. Ou é uma consulta de retorno para retirada de pontos, é uma consulta... Deixa bem especificado que você está retornando para aquela consulta em função do complemento do ato médico que você iniciou há determinado tempo, ok? Assim você consegue evitar alguns aborrecimentos, alguns entraves junto ao seu médico, ok? Como é que fica a questão de tratamentos prolongados? Né? Quais são aqueles tratamentos prolongados? Aquele tratamento que eu inicio hoje uma consulta, mas eu tenho que voltar um outro mês, eu tenho que voltar depois do mês seguinte. Todos os meses eu tenho que fazer um acompanhamento. É um tratamento prolongado. Tem previsão também. Artigo 3º. Nas doenças que requeiram tratamentos prolongados com reavaliações e até modificações terapêuticas, as respectivas consultas poderão, a critério do médico assistente, ser cobradas. Okay? Então, se você tem uma continuidade, não é também passível que você vá na primeira consulta e depois nos retornos você não pague pelos honorários. Você deve pagar realmente. Tá? Mas você pode e deve conversar com o seu médico assistente. Né? Olha, doutor, vou ter que vir aqui todas as vezes, né? Todos os meses para acompanhamento. Vou pagar todos os meses? De repente, você entra no acordo. Você faz uma consulta e um retorno, a outra consulta e um retorno. Enfim, você tem que estabelecer essa relação com o seu médico. Tá? Um exemplo do que acontece nesses tratamentos prolongados, um caso é quando você tem... É o caso de médicos pediatras, né? Que o nenê nasceu, né? Aí você leva ele logo que nasceu, aí você tem acompanhamento do outro mês, para a questão de vacinas, acompanhamento de crescimento. Então, é praticamente constante. Então, é um acompanhamento prolongado. Então, estabeleça com o seu médico como você vai fazer essa relação do pagamento, do custo das consultas, né? Mesmo particular ou mesmo em plano. Né? Quem paga fator por consultas em plano deve estabelecer isso com o seu médico. Sempre, critério que deve ser estabelecido é o bom relacionamento. Ok? Então, detalhe também, a definição de prazos para retorno é do médico. Quem deve decidir o retorno e o prazo para retorno é o profissional médico. Tá? Então, é a autonomia do profissional, a autonomia do médico e também a questão de relação do médico-paciente. Isso deve prevalecer sempre. Tá? Tem também previsão nessa questão no artigo 5º dessa mesma resolução que nós estamos analisando. Olha, artigo 5º. Instituições
de assistência hospitalar ou ambulatorial, empresas que atuam na saúde suplementar ou operadoras de planos de saúde, que são os planos de saúde, não podem estabelecer prazos específicos que interfiram na autonomia do médico e na relação médico-paciente, nem estabelecer prazo de intervalo entre consultas. Tá? Então, o plano não estabelece, o hospital não estabelece o prazo para retorno de uma consulta. Né? É comum a gente ver assim, eu preciso ir no médico, fiz uma consulta hoje, tenho só 15 dias porque depois o plano vai me cobrar. Não, quem determina a data de retorno é o seu médico. Ele é quem determina, ele que tem poder para isso. Tá? Se por acaso um hospital, um estabelecimento hospitalar ou um plano de saúde exigir de você cobranças adicionais em função de data mínima de retorno, não aceite e invoque, inclusive, essa resolução. Parágrafo único do 5º, olha. Os diretores técnicos das entidades referidas no caput deste artigo, 5º, serão eticamente responsabilizados pela desobediência desta resolução. Ok. Então, se cobrarem você, tentarem impor em você alguma obrigatoriedade de prazo mínimo, façam uma denúncia, porque eles respondem dentro do Conselho de Ética. Quem determina é o seu médico e prevalece a autonomia do médico e a relação médico-paciente. Ok, meus amigos? Então, espero ter colaborado. Mais um assunto importante aí para a relação médico-paciente e também para o seu direito e a sua saúde. Ok? Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. E lembrando, mande a sua mensagem, mande seu tema, suas perguntas, suas dúvidas. Facebook, Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto, ou pelo WhatsApp do Conecta aqui, é o 17 99248 9494. Boa noite, amigos. E para terminar, lembramos que você, nosso telespectador, sempre terá espaço aqui no Jornal Conecta, seja para denunciar algo de errado aí na sua rua, no seu bairro, ou também para falar sobre algum problema da administração pública. Por aqui estamos sempre à disposição. Basta entrar em contato com a gente pelo telefone que aparece aí na sua telinha. Anote aí, 17 992 48 9494. Envie aqui a sua reclamação ou sugestão de pauta, que exibiremos aqui no Jornal Conecta. Fique por dentro de tudo que acontece em Catanduva e região, também nas nossas redes sociais. @webconectatv.web no Instagram, Conecta Web TV no Facebook e o site www.conectawebtv.com.br. O Jornal Conecta termina aqui. A todos uma ótima noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.